Bom dia, amigas, rainhas de oração, bom dia, preciosas, bom dia 7/21, às 7h21, bom dia pra esse dia perfeito, bom dia, amigas, rainhas de oração, já pegaram a coroa de vocês? Pegue a coroa aí, já coloca, já toma posição. Bom dia. Hoje é o nosso dia, hoje é o dia perfeito, gente, perfeito. Bom dia, Kelly, bom dia, Ciele, bom dia, Pauliana, amiga rainha, bom dia, Live, bom dia, preciosas, bom dia, Edi. Bom dia, Lilian. Bom dia, Cláudia. Bom dia, amigas rainhas de oração. Tudo bem com vocês? Bom dia, Nádia, Heloísa. Bom dia. Bom dia a todas as minhas amigas preciosas. Amigas rainhas, põe a coroa aí já, né? Já foi hora de acordar. Gente, vocês viram que perfeição? Vocês viram que mistério que tinha que ser 7h21? Bom dia, Zimmermann! Ai, daqui a pouco a gente tá juntas. Bom dia, Edi, Samantha, Ariane, bom dia. Gente, eu entendi ontem à noite eu entendi porque que não era pra ser outro horário. Hoje, olha como Deus é um Deus de detalhes, como Deus é um Deus que cuida de tudo. Ontem, na hora que eu tava terminando de escrever o propósito, aí eu coloco lá a data, né? Aí eu pus lá, eu tô colocando porque são 21 dias, então eu pus 1/21, 2/21, 3/21, né? Que é o terceiro dia de 21. Aí a hora que eu escrevi 7/21, aí o Deus falou assim, você tá vendo a hora? Eu falei, nossa Deus, domingo tinha que ser 7h21. Vocês entenderam o mistério de Deus? Olha como Deus é um Deus de detalhes. Olha, sabe o que é isso? É Deus Amém, amiga, daqui a pouco eu cheguei. É como se Deus estivesse falando assim, ó, presta atenção porque eu sou o Deus perfeito, o Deus que age, não é coincidência, mas é providência de Deus. A hora que eu escrevi, olha, até tô arrepiando, a hora que eu escrevi 7/21, Deus falou assim, olha o horário, ou seja, tem coisas sendo alinhadas aí pra vocês, não é à toa, nada é à toa. Gente, vamos ficar atentas, nós estudamos aí os números, nós vimos que nenhuma vírgula, nenhum ponto é em vão na palavra de Deus. Então tinha que ser às 7h21 do dia 7/21, porque 7 é perfeito, 21 é 3 vezes perfeito. Eu falei, Deus é mais do que a dupla honra, é 3 vezes, porque nosso Deus é grandioso, né? Gente, não é superstição, não é numerologia, nada disso, não é isso, mas é pra gente entender que Deus, quando ele faz as coisas, ele faz perfeito, né? Ele cria, ele organiza, ele arranja, ele tira, ele coloca, ele leva, ele traz, é para ele mostrar. E isso são sinais que ele nos dá pra gente ficar atenta, né? Não foi, aí sabe o que eu vejo assim? Não foi a Natália que escolheu esse horário, não foram vocês, não é porque é a escola de... Não! Tem coisas que Deus vai fazendo na nossa vida e a gente entende só lá na frente. Eu no dia eu não tinha entendido. Então eu falei assim, Deus, né? Eu tinha pensado, né? Mas eu creio que foi até o Espírito Santo que eu falei assim, Deus, 7h30 tá um horário que geralmente as pessoas entram 7h30, 8, 9, né? Tem aqueles horários assim, bem, né? E aí eu falei assim, Deus, eu acho que eu vou começar às 7, né, e tal. E eu conversando com o Espírito Santo e veio 7h21. O Espírito Santo falou assim, ó, faz 7h21. Aí eu falei 7, aí na hora eu falei, não, vou fazer 7h20, né, 10 minutinhos antes, pra entrar antes do rush do Instagram. E aí o Espírito Santo falou 7h21. Aí na hora eu falei assim, a gente lembra dos 21 dias, né? E aí eu falei, é fácil, porque 7/21, 21 dias, aí é pra gente não esquecer que nós estamos no propósito ininterrupto de 21 dias. Só que Deus já estava sinalizando, sem eu saber que hoje, o 7º dia de propósito, ia coincidir não, né? Não existe coincidência, né? Existe providência, que Deus tá falando pra nós, hoje é o dia perfeito.
E eu quero contar mais um detalhe para vocês. O Kleber tem a Bíblia das Promessas, né? Que a gente já compartilhou. É uma Bíblia que ela... Onde tá as promessas de Deus, ela fica numa outra cor. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ela fica numa outra cor, um pouquinho mais escuro, ó. Não sei se dá pra ver. Aqui tem uma promessa, aqui tem uma. Então, aonde tem promessas, ela é mais escurecida, ó. Aqui tem uma. Então, ela destaca as promessas, né? E onde tá a promessa, ela fica destacada e tudo. E o livro de Esther, uma curiosidade aí, ele é um livro, não que não tem promessas, não é isso. É porque existem as promessas em destaque pra gente entender, mas tudo tem um princípio, né? A gente até comprou essa Bíblia para entender melhor, foi alguns anos atrás, quando a gente começou a entender essa questão de princípios, e a gente falou, não tem uma Bíblia de princípios, só tem uma Bíblia de promessas. Quem sabe a gente faz, né, destacando aí os princípios bíblicos, né? Quem sabe? Ó, uma Bíblia das rainhas aí. E aí, nós começamos a pensar e tudo. E, gente, e lógico que... Qual que foi o primeiro livro que eu li quando o Kleber ganhou essa Bíblia há muitos anos atrás? Qual que foi o primeiro livro que eu li? Eu vou deixar vocês aí acertarem. Claro que foi o livro de Esther. Porque na hora eu falei assim, quais são as promessas, né? Assim, porque ele destaca de uma maneira para você entender. É uma Bíblia de estudo. E aí, gente, só tem um versículo grifado em toda a história de Esther. Só tem um versículo que tá, né, em destaque. E esse versículo, eu vou dar mais uma chance para vocês. Que dia que a gente tinha que ler? Hoje. Ele tá dentro do capítulo 4. E é o versículo que eu sempre falei para vocês, mesmo antes de saber. É lógico que a gente entende que tem uma promessa ali, mas tem hora que as coisas destacam e você fala, nossa, faz sentido. Agora entendi. Realmente é uma promessa e tal, né? É algo direcionado de Deus ali para as nossas vidas. E tinha que ser no capítulo 4, o versículo 14, que eu amo, né? E é justamente... Gente, 14, 2 vezes 7. Tá vendo? Você vai falar assim, nossa, Natália, não é coincidência. É Deus sinalizando e mostrando e apontando. Por isso que a gente precisa estudar, gente. A gente precisa estudar, a gente precisa estar atenta, a gente precisa... Porque os tesouros, eles vão sendo descobertos à medida que a gente vai cavucando, sabe? Ninguém acha tesouro... ali, ó, tem ouro ali. Tem esmeralda, tem diamante ali. Ninguém acha assim. Se fosse assim, todo mundo tava milionário, todo mundo tava rico. Mas só acha que aqueles que perseveram, que garimpam. E isso que a gente está fazendo é o garimpar da palavra de Deus. É garimpar os tesouros ocultos. E Deus vai se revelando a nós. E o 4,14 é aquele versículo que eu amo, que vocês sabem, eu sempre falo, né? Quem sabe não foi para esse momento que você se tornou rainha, né? Quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou onde você está, do jeito que você está, como Ele precisa para Ele te usar para trazer a salvação da sua vida, da sua casa, né? Da sua família, dos seus negócios, da sua saúde, dos seus relacionamentos. Quem sabe não foi para esse tempo. E depois a gente vai chegar nele. Mas eu precisava falar isso. Falar assim, olha como Deus é perfeito. E detalhe, eu e o Kleber, a gente estava em oração, né? E nós começamos a orar, era umas 6h30, 6h40 mais ou menos. Nós começamos a orar. E nós ficamos orando. E Deus falando e tal. Nós terminamos de orar. E engraçado que eu coloco o relógio 7 horas, a cada 20 minutos eu vou colocando, né? Pra eu saber que tá chegando. Então eu começo lá às 6 horas da manhã. E aí vai, né? De 20 em 20 minutos. A hora que nós acabamos de orar, o relógio não despertou às 7 horas. Não atrapalhou a nossa oração. Tanto é que eu fiquei assim orando e falei assim, a gente ainda tá antes das 7. Mas a hora que a gente levantou, que a gente olhou o celular, era 7h07. Eu falei, Deus, né? Podia ser qualquer horário. E o Kleber falou, nossa, o relógio nem despertou. Eu falei, não, Deus nem deixou o relógio despertar para nos atrapalhar. Porque a gente tinha que acabar às 7h07. Então, vocês estão vendo como que Deus está agindo, está trabalhando, né? Deus, ele vai dando sinais, ele vai movimentando. Por que acontecem essas coisas então, Natália? Já que a gente está falando, não é superstição, não é sorte, não. Deus, são maneiras que ele fala. Por isso que eu falo para vocês, fiquem atentas aos sinais. Deus, ele usa essas coisas para falar. Ele usa o tempo, né? O tempo é movido de quê? De horas. O tempo tem as horas ali, ele vai movendo o tempo. Ele para
para o tempo se precisar, ele avança, ele faz o que for, ele é um Deus de estações, então fiquem atentas às estações, a gente já falou muito sobre isso. Então a gente precisa ter os nossos olhos espirituais abertos, os nossos ouvidos, aquilo que você acha assim, coincidência, presta atenção, Deus está querendo falar com você alguma coisa. E hoje o Senhor falou muito forte ao nosso coração, hoje é o dia perfeito. E olha que interessante, a gente está marcando o 7º dia. Mas hoje é o primeiro dia da semana, né? No calendário de Deus, domingo é o primeiro dia da semana, né? Hoje Deus fez tudo, no 7º dia descansou, que é o sábado, o Shabat de Deus. E agora nós estamos começando a nova semana. E aí, quando eu entendi isso daqui, Deus falou assim, presta atenção, vocês hoje vão começar a estudar o capítulo 4, que é onde eu começo a mudar a sorte do povo, é onde eu começo a instruir a Esther, é onde eu começo a preparar para as coisas que virão. Aparentemente ainda tinha a sentença de morte, mas ali já começou, aliás, bem antes já tinha começado o plano perfeito de Deus, mas hoje Esther toma conhecimento, ou seja, Deus já preparou ela, já colocou ela lá dentro, já fez ela rainha. Olha aí, tá entendendo? Deus já te fez rainha, já te posicionou, já te colocou dentro da estratégia dele. E agora eu quero declarar sobre a sua vida que essa vai ser a melhor semana da sua vida. Essa vai ser a melhor semana das nossas vidas. Nós já estamos começando com o capítulo que tem a promessa, né? O capítulo que, digamos assim, dos 10 capítulos ali, o 4:14 é onde tá a promessa. Então, nesse dia 7:21, às 7:21 que você já entrou aí, Deus tá te falando que no versículo 14... Ele tem uma promessa para você. E era pra gente estudar. É pra esse tempo que nós somos chamadas. Era nesse dia que nós precisávamos estar pra Deus mostrar. Por isso que eu entendi. Eu falei, Deus, eu achei que eu ia estudar um capítulo por dia, né? E Deus falou assim, calma, por que você tá com pressa? Eu falei, né? É porque é coisa de professora, né? Faz o planejamento e a gente quer aula, como é que é? Era aula dada, aula estudada, era um jargão que a gente tinha, né? Aula dada, aula estudada. Falei, não, achei que capítulo 3, né? Vão estudar, amanhã é o 4, depois o 5. E Deus tá fazendo as coisas assim, vai devagar, vai devagar. Hoje a gente tá no dia 7, no meu planejamento, a gente estaria estudando o capítulo 7 hoje. Mas do plano de Deus, que é perfeito, porque a resposta certa vem dele. O sim vem dele, ele falou, calma, não é assim que funcionam as coisas, né? Por isso que é bom a gente depender de Deus, gente, porque ele é perfeito. Se vocês não estão conseguindo enxergar, vocês vão orar e falar assim, Deus, abre os meus olhos espirituais, porque, gente, olha o tanto que Deus está falando com vocês nesses dias, o tanto que ele está falando com a gente esses dias, nem se eu tivesse feito o planejamento mais perfeito do mundo, e olha que eu tenho quantos anos de experiência de fazer plano de aula, de pensar e tal, gente, não tem igual o nosso Deus. Isso é para mostrar a grandeza dele, é para mostrar que ele tá nos detalhes, é para mostrar que ele tá no controle, é para aumentar a sua fé, para você confiar naquele que tá no governo de todas as coisas. Nós estamos experimentando, se você não tá sentindo e visualizando, pede para o Espírito Santo te revelar, mas nós estamos experimentando uma fé real, concreta, é a concretização, é como se você tivesse... Sabe, eu vou dar o exemplo da Nádia. A Nádia faz um bolo e põe a foto. Uma coisa é você ver a foto. Uma coisa é você comer, experimentar, sentir os sabores, né? Ver as cores de perto, pegar com a sua mão, sentir o cheiro. Gente, Deus está nos dando oportunidade de sentir o cheiro, de experimentar, de provar, né? É o provar e ver de que o Senhor é bom. Se você não está entendendo, meu Deus, vem aqui conversar comigo. A gente vai orar juntas e o fogo vai ter que cair, porque não é possível que vocês não, assim, que tem gente que não enxergue, mas eu tenho certeza que todas as minhas amigas rainhas de oração estão enxergando. Vocês estão vendo, né? Nós somos daquelas que acreditam para ver. E quanto tempo nós temos crido, e por isso chegou o tempo da gente ver as promessas se cumprindo, ver os milagres se realizando. Hoje é o primeiro dia da semana mais incrível da sua vida. Hoje é o dia que Deus está começando a falar, olha, tá tudo perfeito, eu estou alinhando todas as coisas,
e tudo vai ser perfeito para minha glória, não para a glória de homens. Não é planejamento da Natália, da escola de princesas, das amigas rainhas de oração. Não, é pra gente entender que quem tá conduzindo esse grupo é o Espírito Santo, pra gente entender que quem é o líder, quem é o rei absoluto sobre as nossas vidas é Jesus. Que nenhuma folha cai se não for da ordem dele. Que nenhum movimento acontece se não for da ordem dele. Então a gente só precisa se posicionar. A gente só precisa se alinhar, sabe? Entender quem é. Gente, a nossa coroa, eu coloco isso aqui simbolicamente, mas se eu tirar aqui, tem uma coroa enorme nas nossas cabeças que foi colocada pelo Senhor. Não foi colocada por mãos humanas. Entenda isso, queridas. Foram as mãos do Rei Jesus que colocou a coroa na sua cabeça. Você é escolhida, você é abençoada. Então você tem promessas. Ninguém chega a um posto de rainha, ninguém chega a um posto de autoridade se não for por um propósito. Ninguém tá lá de enfeite, não estamos de enfeite. Não é tempo da gente brincar que a gente é filha de Deus. Sabe, mas é tempo da gente se posicionar e se render cada vez mais a Jesus e falar: Deus, eis-me aqui. Faça o que o Senhor quiser, porque a tua vontade é melhor que a minha. Entregue os ursos que você está segurando para o Senhor. Fala: Senhor, tá aqui todos os meus ursos, eu não quero segurar nenhum. E se porventura ainda tiver um chaveirinho pendurado, que ainda tiver um ursinho, e aquilo eu não estiver enxergando, me mostra, porque eu quero entregar. E deixa o melhor dele vir sobre as suas vidas, deixa o melhor dele vir sobre as nossas vidas, porque aquilo que ele tem para nós é muito maior, é muito melhor. Nós não estamos falando de um Deus que é Deus de história, não. Nós estamos falando de um Deus que é verdade, um Deus que faz, um Deus que cumpre. Não existe registro na história de nenhum, nunca existiu e nem vai existir um dia que Deus falhou, nunca. Esse é o Deus que a gente serve. Então não tenha medo desse Deus. Não tenha medo de se render, de se entregar. Eu quero falar para vocês, eu creio que em breve eu vou dar o testemunho de tudo aquilo que a gente tem vivido esses dias. Mas em nenhum momento, tem sido dias assim, desafiadores. Mas em nenhum deles eu me esqueci de quem eu sou filho. Em todos os dias eu tenho falado: Deus, o Senhor é o meu Pai. Não, essas coisas aqui são tudo passageiras, mas eu sei que no mundo espiritual tem coisas eternas reservadas para mim e coisas eternas que vão se realizar hoje. E é isso que a gente precisa entender, que o nosso Pai está conversando conosco. Esses detalhes que Ele coloca nas nossas vidas, né? Ontem eu estava compartilhando algumas coisas com a Liv, acho que a Liv tá até aí. E ela falou assim: Nath, eu leio a palavra. Ela tá lá em São Paulo, né, amiga? Acho que ela tá em São Paulo. Ela falou assim: Nath, eu leio as coisas aqui, você me fala aí. Eu leio as coisas aqui, ela lê lá. Então, assim, né? Porque nós estamos orando num propósito. Então, assim, aí você fala assim: coincidência. Não, é Deus falando: olha, eu estou falando, eu estou direcionando, eu estou conduzindo. Né? Então, assim, não importa, a gente pode estar, eu aqui, ela tá lá em São Paulo. Gente, você pode estar, eu não sei, eu sei que tem amigas que estão fora do Brasil, amigas aqui que assistem essa live, que tá em outro lado. A Paty tá em São Paulo, a Andréia Zimmermann tá em São Paulo, né? Agora tá em Franca, daqui a pouco a gente tá juntas, né? Nós vamos almoçar juntas hoje, graças a Deus. E aí, assim, sabe, tantas coisas acontecendo. Deus não se esquece da gente. Deus, você pode estar... Eu posso ter amigas aqui, eu não sei se essa palavra tá chegando no Japão, mas se tiver lá, eu quero te falar que mesmo você no Japão, mesmo em você em qualquer lugar, o nosso Deus é o mesmo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Aquilo que Ele está fazendo, Ele faz em todos os lugares, para Ele não tem distância, para Ele não tem obstáculo, para Ele não tem nada. Para Ele só, a única coisa que Ele precisa é a sua fé. E eu sei que aqui nós somos mulheres de fé. Eu sei que aqui tem um grupo de rainhas, né? Eu coloco a coroa porque eu amo mesmo. Se eu pudesse eu até dormia com ela, só para lembrar, né? Aliás, não tem jeito de esquecer. Mas a gente tem que lembrar que nós somos um grupo de rainhas escolhidas. Nós não somos qualquer uma. Nós não somos... Às vezes o inimigo tenta colocar na nossa cabeça que ele quer fazer coisas para deixar a gente pensar que a gente é qualquer uma, que a gente não tem valor, que a gente isso... Mas, queridas, você tem valor. Porque a sua coroa não é dessa terra. A sua coroa foi o próprio Jesus que deu para você.
Você é escolhida, você é chamada hoje de escolhida. E Deus tem sinalizado isso para as nossas vidas. A nossa identidade, quem nos deu foi Deus. Nós não temos... Às vezes a gente fala a identidade aquela verdinha, aquela lá é humana, aquela lá é pela mão de homens. Mas a sua certidão de nascimento, todos os seus dias foram escritos pelo Rei da vida. Por aquele que nos amou primeiro, por aquele que nos chamou de filha desde a eternidade. Nós só precisamos entender isso, nós só precisamos avançar nesse propósito, entender se a gente entende a nossa identidade, isso nos fortalece para cumprirmos o nosso destino em Deus. Você quer cumprir o seu destino? Você quer ter o seu destino dentro alinhado com a vontade do Senhor? Primeira coisa, saiba quem você é. Não deixe o inimigo roubar sua coroa. Isso é o que ele vai tentar fazer, mas ele não vai conseguir. Amém? E hoje é um dia perfeito, hoje é o dia que Deus fez todas as coisas, né? compra minha coroa. Eu queria dar uma coroa pra todo mundo, gente. Mas quem sabe, né, no nosso encontro. E hoje, né, no capítulo 4, nós vimos ali então que Deus é perfeito. No dia 7:21 a 7:21, tinha que ter o versículo 14, ó. 14 é 2 vezes 7, dupla honra, né? Tinha que ter o versículo 14. Eu vou ler esse versículo 14, mas eu vou começar a comentar. Eu não sei se eu vou chegar nele, porque eu acho que nós vamos ter que dividir em duas partes também. Tá nas mãos do Senhor, se ele que é o dono do tempo. Mas ele fala o 4:14. Porque se de todo te calares, né? Se você se calar, Esther, isso é Mordecai falando para ela. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento, olha a promessa. Ainda que você, né, se calar, socorro e livramento de outra parte virá. Olha a promessa. A promessa é isso. Socorro e livramento de outra parte virá. Se ainda que a gente se calar, tem um versículo que fala assim, ainda que você se cale, até as pedras clamarão, se for preciso. Até as pedras clamarão pelo povo, intercederão se a gente calar. E aqui o Mordecai tá falando, Esther, ainda se você se calar, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Essa é a promessa. Mas tu e a tua casa de teu pai perecerá. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a ser rainha. Tem a outra versão que eu amo, que fala assim, ó. Peraí. Porque de todos se calares, agora de outra parte se levantar para os judeus o socorro e o livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa é que foste chamada rainha. E aí tem a versão que eu coloquei lá no grupo, que é a versão que eu amo, né? Que é a versão que fala muito ao meu coração. Fala assim, ó, peraí, deixa eu abrir aqui. Que é a versão lá do que eu pus hoje no WhatsApp. Peraí, gente, ao vivo é assim mesmo, né? Fala assim, ó. Se você ficar calada numa situação como essa, ou seja, se você ficar calada diante da sentença de morte... dos céus virão socorro e a ajuda para os judeus. Olha a promessa. Não importa, ainda que você seja rainha, se você se calar, Deus vai levantar outra pessoa. Porque quando ele prometeu o socorro, ele tem que cumprir. Só que ele espera que seja através das nossas vidas, né? Ele espera que seja através da gente, né? Então, vamos ver, né? Peraí, que alguém tá falando de coroação. Oh, meu Deus do céu. A coroa é nossa, rainhas. Pensei nisso, fazermos um dia de coroação simbólico com... podemos fazer. Quem sabe no último dia de propósito, né? Amém. Ai, gostei. Amém. E aí ele fala assim, ó. Ele continua falando. Mas quem sabe, talvez, você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Quem sabe não foi para esse tempo que você se tornou rainha. Eu já até sei esse versículo de cor, né? Porque é o versículo da minha vida. Todas as vezes que vem um grande desafio, eu tô passando por um desafio que é gigantesco. Acho que é o maior de todos que eu já enfrentei na minha vida até hoje. E aí todo tempo vem esse versículo.
foi para esse tempo que eu te tornei rainha. Foi para esse tempo, né, que eu te posicionei aí. Foi para esse tempo que eu te alinhei. Foi para esse tempo. E todas as vezes vem, foi para esse tempo, foi para esse tempo. E que eu te fiz rainha. Então eu sei quem eu sou. Eu sei por que meu pai me colocou nesse lugar, nessa posição. Eu sei por que meu pai me deu amigas rainhas. Esther, a estratégia que Esther deu para Mordecai, que começa no capítulo 4. A estratégia que veio, ela falou assim, convoca o povo, eu vou chamar as minhas servas, que eram as amigas dela, né, as amigas pessoais, né, e eu falei assim, Deus, assim, eu até falei ontem com meu pai, né, eu falei, pai, eu sou linda demais, né, porque a Esther tinha servas que eram fiéis, que eram amigas, mas eu tenho amigas rainhas, né, na palavra não fala que Esther tinha amigas rainhas, mas eu falei, ai, pai, obrigada, porque eu me senti mais importante que a Esther. Eu tenho amigas rainhas que eu posso chamar pra orar. Aquelas assim, né? Que se acha. E eu me acho mesmo, gente. Eu sou filha do Deus Todo-Poderoso, eu tenho que me achar. E aí o Kleber falou assim, amor, tinha que ser amiga rainha mesmo. E eu tenho certeza que elas estão tudo de coroa lá assistindo. Eu falei, amém, elas estão. Então vocês estão entendendo? É o nosso Pai, é o nosso Deus, né? Deus é lindo demais, gente. Então a gente tem que entender quem é o nosso Pai. E aí, nesse capítulo 4, aliás, vamos só recapitular aqui rapidinho, né? Recapitular não, só vou ler os títulos. Então, começa o livro de Esther com um banquete, né? Um banquete do rei Assuero. Ele fazendo 180 dias de banquete. E aí, ele apresentando o reino, a glória e o poder dele. Ele chama a rainha Vashti. Só que aí a rainha, ó, aí o próximo título. A Vashti, a rainha, recusa a assistir o banquete e entrar na presença do rei. Aí começa ali a trama, né? Aí Deus começa ali a agir porque ele precisa colocar a Esther pra dentro do palácio. A maneira como, quando, o que ele vai fazer é dele. Mas ele só precisa alinhar para que a Esther esteja dentro do palácio. Aí no capítulo 2, Assuero casa com Esther. Aí é o momento, né? A Esther ficou lá 1 ano na escola de princesas, se preparando para entrar na presença do rei. Nós estamos há 1 ano se preparando, né? Tem gente que tá no propósito comigo há quase 1 ano, que foi quando a gente começou mais intensamente. E aí, então, ó, Deus nos preparando na escola de princesas para nos tornarmos mulheres ao máximo e rainha, né? Porque rainha é mulher ao máximo. E Deus foi fazendo as coisas. Olha a nossa história aí aqui dentro da Bíblia. E aí o rei casa com ela, porque depois que ele bateu o olho nela, ele viu, né? Ela não tinha muita maquiagem, não tinha muito ouro, mas ela tinha o brilho de Deus nos olhos dela. Ela refletia a glória de Deus, ela tinha a presença do Espírito Santo na vida dela. E isso a fez rainha. É isso que nos torna rainhas, queridas. É isso aqui, ó. Aliás, não é essa coroa, mas é a coroa espiritual. É o Espírito Santo sobre a nossa cabeça. É a direção vinda do alto para as nossas vidas. É isso que nos faz brilhar. Hoje eu até coloquei o brilhinho aí da Zimmermann para poder a gente lembrar que a gente brilha mesmo. Nós nascemos para brilhar, porque o brilho do Senhor se reflete através de nós. E depois no capítulo 2, no finalzinho, quando Esther já se tornou rainha, já estava tudo ok, ela estava lá posicionada. E aí Mordecai descobre uma trama, né, contra o rei. A gente terminou ali o capítulo 2, né, vendo que ele sempre sentava ali no pátio para ficar de olho na Esther, né, porque ele deu instruções, falou, Esther, não fala nada, quem é você, fica ali, mas Deus tá com você, eu vou estar por perto. E aí, Mordecai, numa dessas sentadas dele ali, como quem não quer nada, olha quando Deus quer, né? Às vezes as coisas chegam na sua mão assim, de mão beijada. Deus, ele entrega os seus inimigos nas suas mãos. E aí Mordecai ouviu ali que tinha 2 guardas, né, irados ali e tramando a morte do rei. E aí Mordecai fala assim, nossa, eu vou contar isso aí. Olha o plano de Deus, olha as coisas ali se encaixando, as pecinhas do quebra-cabeça montando. Porque lá na frente vai precisar dessa história. Isso vai fazer parte da história, né, para Deus honrar Mordecai. E aí ele faz isso chegar a Esther, né, de alguma forma. E a Esther chega e conta pro rei, fala assim, olha, tem um moço aí, ela não fala que é parente dela,
Tem um moço aí que descobriu que tem 2 guardas querendo tramar contra a vida do rei. E aí ela conta a história e o rei automaticamente fala assim, não, a gente já vai mandar enforcar. E aí esses homens são enforcados e aí o rei pega e fala assim, ó, anota isso aí, deixa isso registrado, porque tinha os arautos do rei, né, os autos do rei. Tinha os registros ali, né, como se fossem as atas, né, é ata que eu queria falar. Então, como se fossem as atas, ó, registra aí. Põe aí que um homem chamado Mordecai, né, ele me ajudou a livrar, né, e tal, da morte. Ele descobriu a trama e por causa dele o rei não foi morto. Anota aí, deixa isso registrado aí que, né, é pra ficar registrado. Pronto. E aí, né, essa história que aparentemente era à toa, tava ali quietinha, vai ter um propósito ali na frente. E aí o 3, né, Amã então é elevado à autoridade, ele é o príncipe dos príncipes, ele fica acima, né, ele é o segundo homem mais forte do reino. Aí você fala assim, poxa, meus inimigos estão conseguindo mais glória, mais poder, mais fama, mais honra, mais... Pode conseguir, e deixa conseguir, porque aí o tombo vai ser maior, porque a hora que cair é pra matar, né, então deixa, não tenha inveja, lembra lá, Salmos fala isso, Provérbios fala isso, a gente já estudou tanto. Não tenha inveja daqueles que estão crescendo, porque quem disse que é Deus que está prosperando eles? Você quer ter inveja de alguém que está sendo prosperado pelo Satanás, pelo diabo? Misericórdia. Eu não, eu falo, Deus, nosso Deus, eu quero só o Senhor, a honra e a glória vem do Senhor. Eu não quero ter inveja de quem prospera fora dos teus caminhos, porque o final deles já está escrito na Bíblia. Qual vai ser o fim daqueles que prosperam sem a glória de Deus, sem a presença do Senhor? Então não tenha inveja de riquezas, né, de coisas, porque você não sabe o que a pessoa está fazendo, você não tem conhecimento, né? Às vezes você vai ter inveja de uma pessoa que pode até falar em nome de Deus, mas será? Então não tenha inveja, aquilo que Deus tem para você é seu. Não queira, não cobice, por isso que a palavra fala, não podemos cobiçar. Não cobice aquilo que é do outro, porque aquilo lá não é pra glória de Deus, não. E cuidado com essas coisas, né? Por isso que eu falo pra vocês, gente, se agarra na palavra, vai na palavra, a palavra te deixa já as instruções, amém? E aí, adoro seu, e aí, muito fofa você, toda canhosa, aprendemos com prazer, Nath. Oh, meu Deus. Aí, olha só, Amã, gente, é que eu queria tanto ler o que vocês escrevem, né? Vocês têm que ir tirando uns prints aí, mandando pra mim. Vamos lá. Aí no 3, o Amã é exilado e aí... Amã é exilado, perdão. Amã é exaltado e aí ele se acha o rei e manda... O próprio rei faz um decreto que todos os servos tinham que se curvar também diante de Amã. Eu falo, esse rei, tem hora que esse rei, né... Ajuda aí, rei, ajuda o povo de Deus, e aí, né? Mas tudo faz parte do plano estratégico de Deus. E aí Amã fica sabendo, então, que existe um homem, Mordecai, que não se curva diante dele, que Mordecai não se curva diante dos inimigos, diante dos problemas, ele só se curva diante do Deus Todo-Poderoso. E aí começa a trama para eliminar os judeus. E aí no 4, né, que é esse versículo, ele começa a falar... Aí vem a sentença de morte, porque o inimigo fica tão irado, né? Amã fica tão irado contra Mordecai que ele fala assim, eu não vou só eliminar esse homenzinho, não. Eu vou eliminar todas as pessoas, tudo aquilo que ele ama. Eu vou exterminar a raça dele. Gente... Eu amo quando o inimigo fala assim, eu vou acabar com tudo, porque aí, nosso Deus, a salvação dele tem que ser maior, sabe? A bênção, a glória tem que ser infinitamente maior, porque Deus não se rebaixa aos inimigos, Deus não se compara aos nossos inimigos. Se a sua luta tá aqui, Deus vem aqui. Se a sua luta tenta vir aqui, Deus vai vir aqui. Gente, é sempre, aliás, se sua luta tá aqui, Deus é aqui. Né? Não tem nem cheiro, não chega nem o cheiro. Então é assim que Deus faz. E aí no capítulo 4, ele começa ali com as tristezas, né? Aquilo que até então estava tudo bem. Chega a Mordecai
e descobre ali, porque o decreto já foi espalhado em todas as províncias, e Mordecai vai e arranca um decreto, e naquela hora ele rasga suas vestes, ele chora, ele se cobre de cinzas, né? Se veste de pano de saco. Naquela época era uma tradição. Teve gente que pode estar perguntando assim, Nath, por que pano de saco e cinza? Era uma maneira, ele significava ele significava algumas coisas dentro da palavra. Era tristeza profunda, luto ou grande dor, né? Uma grande dor, uma guerra, algo muito profundo. Então, naquela época, eles se vestiam e todo mundo que olhava sabia que eles estavam enfrentando algo assim, que era só pelo agir de Deus. Tinha que ser uma intervenção sobrenatural, que não tinha como reverter aquilo, né? E é como se hoje, se a gente fosse fazer analogia, é como se a gente vestisse o preto de luto, entendeu? Que na nossa cultura é fácil da gente entender. Quando você vê, hoje nem tanto, mas antigamente, por exemplo, uma mulher ficava viúva, ela se vestia de preto por um tempo, né? Aquilo era uma simbologia, era algo cultural. Assim como o pano de saco e cinzas era para simbolizar uma dor profunda, um sofrimento, algo assim muito além das suas forças e que precisava de um milagre. É isso. É como se hoje eu falasse assim, eu me visto de pano de saco e cinza porque eu preciso de um milagre. Não tem recursos naturais que me tirem disso. Então era uma maneira, né? Então a gente tem que... É uma cultura mesmo, né? Pra gente aprender aí. E aí, isso, né? Essa atitude, né? Dele simbolizou a tristeza dos judeus. Porque começou um grande caos. Todo mundo falou, nossa, agora nós vamos morrer. E aí, hoje eu não vou ler o capítulo todo, mas depois vocês vão ler. E no primeiro versículo fala assim que Mardoqueu recebeu a notícia logo, né? Ele recebeu a notícia de morte. A primeira coisa que ele fez foi imediatamente clamar ao Senhor, né? Imediatamente, eu vou até ler Quando soube Mordecai de tudo o quanto se havia passado, de tudo que estava acontecendo, imediatamente rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e cinza e saiu gritando pela cidade, clamando com um grande amargo clamor. Então, imediatamente. Aí fica a pergunta para nós, quando a gente recebe uma notícia ruim, o que a gente faz? Quando a gente recebe uma sentença de morte, quando a gente recebe ali, né, a afronta do inimigo, o que você tem feito? O que você faz? Você murmura, você questiona, você vai para uma cama e chora, ou você ajoelha e fala assim, Senhor, eu clamo a Ti nessa hora, eu não tenho o que fazer, né? Como eu falei para vocês, nós estamos vivendo um tempo e a gente tinha recebido algumas notícias e a primeira coisa que a gente fez, né? Lógico que a gente abala, chora, mas imediatamente nós ajoelhamos e falamos, Senhor, nós não temos nada além de Ti. Nós não temos nada, nós não somos nada além daquilo que o Senhor já disse que nós somos. E aí nós clamamos ao nosso Deus e nós estamos enxergando socorro. Então a gente precisa entender que a primeira atitude tem que ser como Mordecai. Tem que ser como... Lembra do rei Josafá que nós estudamos? Vocês lembram que lá atrás, muito lá atrás, nós estudamos sobre o rei Josafá e que quando chegou a notícia, tá chegando os inimigos, e ele sentiu medo, e aí o que ele fez? Ele era o rei, ele tinha uma coroa, ele tinha um povo todo no seu comando. O que ele fez? Ele se ajoelhou e clamou e falou, Deus, eu estou com medo, mas eu sei que o livramento vem do Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para minha vida. Então vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo aí? Olha só os segredos que Deus está te dando nesses dias. Veio a notícia? Clame ao Senhor, ajoelhe, se prostra diante daquele que vai resolver o seu desafio, daquele que vai solucionar, te dar a estratégia, te dar a segurança, te fortalecer. Porque tem dias que eu falo, Senhor, a alegria do Senhor é minha força, o Senhor é quem me fortalece, eu sou fortalecida na minha fraqueza. A tua palavra diz, me promete isso. E aí Deus vai te dar as estratégias, Deus te dá a direção, Ele abre os seus olhos. Então se curve somente daquele que pode te dar solução e não daquele que vai te levar para o buraco da morte. Entendeu? Olha o que Deus está falando conosco. Pega esse mistério aí, guarda no seu coração. E aí, olha só, no 3,
Eu até anotei assim, ó, quando recebemos uma notícia ruim, né? Porque no versículo 3 começa ali, ela falar, que ele quer falar até para Esther. Quando recebemos uma notícia ruim, seja sentença de morte, o que devemos fazer é jejuar, chorar e clamar somente para Deus. Nós devemos orar, porque é só Ele que pode nos livrar. E Mordecai fez isso, né? Ele fala assim, ó, que em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, mas com jejum e choro e lamentações. Então olha o detalhe, tinha luto, tinha dor, tinha sofrimento, tinha angústia, tinha tristeza, tinha medo, mas olha o que não faltava. Quando os judeus, o povo de Deus recebia a notícia, tinha jejum, choro e lamentação, né? Em outra tradução fala que tinha grande clamor ao Rei dos Reis, porque eles sabiam, eles entendiam que naturalmente falando não tinham o que fazer, mas eles tinham um Deus, que a palavra final era deles. Eles entendiam que ainda que eles precisassem morrer, se fosse da vontade de Deus, aí seria por Deus e não por mãos humanas. Mas eles tinham promessa, eles sabiam da promessa que eles tinham, que era um povo escolhido do Senhor. Eles sabiam que eles tinham promessa de vida e vida em abundância. Então eles clamavam ao Deus Todo-Poderoso pelo socorro. Entendeu aí? E aí, o que eu quero parar por hoje, né? Porque nós não vamos entrar no outro versículo, né? Que é o da promessa. Mas eu quero parar hoje no versículo 5, que foi algo que Deus me chamou a atenção e falou assim, ensina essas amigas, né? Ensina as amigas rainhas a olharem isso, a terem esse olhar. E foi algo que saltou aos meus olhos já há algum tempo. Mas dessa vez eu fui estudar de novo, fui fazer as anotações e veio de novo esse versículo. E é algo que eu quero passar para vocês. Porque ele fala assim, ó, então, é no 4. Então, porque, aliás, eu vou ler aqui pra gente chegar no 5, né? E chegou até a porta do rei, porque ninguém... aliás, vamos ler o 4, gente. Melhor. Quando soube Mordecai tudo o que havia se passado, ele rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Existia uma lei que não podia entrar tristeza para dentro do reino, porque o reino é lugar de alegria. Olha a semelhança com o reino dos céus. O reino é lugar de alegria, de riso, de júbilo, de milagre, de vitória. Não pode entrar dor para dentro das portas do palácio. E como ele estava vestido de pano de saco e cinzas, né? Simbolizando o luto, a dor, ele não podia entrar para tentar falar com Esther, embora era a vontade dele, mas ele ficou ali nas escadas do palácio. E em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentações, e muitos se deitavam, né? Muitos colocavam pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos a fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. Então as mulheres que ficavam ali, as servas, né, que transitavam ali no palácio, elas viram o tio da Esther, porque elas já eram amigas de Esther, elas guardavam segredo, né? Como se fossem nós, as amigas rainhas de oração. E aí elas viram e falaram assim, ué, tá acontecendo alguma coisa. Imediatamente foram comunicar a Esther. E aí falou assim, olha, nós vimos o seu tio ali na porta do palácio. E a Esther falou assim, nossa, vestido, né, de pano de saco e cinza. Então a Esther já sabia que era algo terrível. Porque pro primo dela, né, não era tio, era primo. Pro primo dela se vestir daquela forma, alguma coisa tinha acontecido. E aí a Esther imediatamente ficou triste. E aí ela ainda falou assim, ó. E mandou roupas para vestir Mordecai. Falou assim, vai lá, pegue as minhas roupas, vistam ele, vamos tentar pôr ele para dentro do palácio e tirar o pano de saco. Porém, ele não aceitou. E quando ele não aceitou, aí a Esther já caiu a ficha, falou, opa, tem alguma coisa séria. Só que aí, olha esse versículo 5. Você vai ler a entrelinha dele, você vai achar um tesouro aqui dentro. Olha isso daqui. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, né? Mostraram para ela a dor, o que estava acontecendo, com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas,
Perdão, tô no 5. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Eu vou ler em outra tradução. Presta atenção, tem um tesouro aqui para nós. Fala assim, ó. Então ela mandou chamar a Ataque, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la, e ele ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo isso. Vou repetir. Para Esther saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo isso. Presta atenção. Em outras palavras, a Esther queria saber o que era aquilo e para que era aquilo. Ela queria saber o que estava acontecendo e para quê, para qual propósito, para qual motivo estava acontecendo. Em nenhum momento ela perguntou por quê. Entenderam esse mistério? Vou repetir, se você ainda não entendeu. A Esther pediu para que o eunuco fosse lá e falasse assim, então já que ele não quer se trocar, já que ele não quer se vestir, eu preciso saber o que e para quê. Isso é o que a rainha precisa saber. Ela não precisa saber o porquê. Porque o porquê ela entendia que estava nas mãos e no controle do Senhor. Ela sabia que ela tinha um Deus soberano. Ela entendia que ela não precisava saber o porquê do sofrimento. Porque qual diferença ela ia saber? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a razão? Porque muitas vezes nós nos pegamos diante dos nossos problemas falando assim, Deus, por quê? Por que eu estou passando isso? Eu estou fazendo tudo certinho, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou cumprindo a palavra. Por quê? Queridas, Deus nunca, às vezes ele nem vai te responder o porquê. Porque o porquê pertence a ele. Mas quando você se alinha, quando você tem a vontade de Deus, você fala assim, Deus, o que está acontecendo? Senhor, para que isso está acontecendo? Porque todas as vezes que você entende o que está acontecendo, e você entende, e você busca o para quê, qual o propósito, Deus se revela a você. Deus te dá o entendimento, Ele te dá as armas, Ele te dá as estratégias para você cumprir os propósitos dEle, independente da sentença de morte que vier. Vocês entenderam? Vocês entenderam aqui o tesouro? Gente, eu tô toda arrepiada. Gente, tira o porquê da sua vida, não questiona Deus, não questiona o porquê que você tá passando isso, mas se prostre diante do Senhor e fala, Deus, o que está acontecendo que eu não estou entendendo? E para quê? Qual é o propósito? Qual é o motivo? Porque a palavra de Deus fala que não cai nenhuma folha se não for da sua vontade. Então, não queira saber o porquê que as folhas estão caindo, mas queira saber para que estão caindo, porque Deus vai te mostrar, eu estou mudando a estação, eu preciso que as folhas caiam para que eu renove o meu propósito, para que eu dê novos frutos, para que você saia da sua zona de conforto e vá para um lugar maior e melhor que eu já preparei para você. Esse é o propósito do sofrimento, esse é o propósito do deserto. O povo saiu do Egito, de uma terra que aparentemente tinha todos os recursos, mas eles eram escravos, e de repente Deus veio e deu um deserto no meio do caminho. Não era para eles questionarem por que eles estavam passando aquilo, porque o porquê deles só atrasou o pra quê de Deus na vida deles. Quando a gente questiona, a gente fica muito tempo no deserto. Se você ficar por quê, se torna murmuração e você não sai do seu deserto. Mas quando você entende o que Deus está fazendo e para que Ele está fazendo, o propósito se cumpre, a palavra se cumpre e você vai mais rápido. Entenda, não pergunte por quê, não pergunte, mas entenda o que Deus está fazendo e para que Ele está fazendo. E todas as vezes que você entender e perguntar isso para o Senhor, Ele vai te responder, filha, é porque eu preciso você para um outro nível.
nível. Eu preciso usar você num outro nível, num outro patamar. Eu preciso para que a minha... Ele vai te responder assim, eu preciso disso para que a minha palavra se cumpra na sua vida, para que os meus propósitos se cumpram na sua vida. Então entendam, queridas, tira o porquê da sua vida e a partir de hoje faça como Esther. Isso daqui foi libertador na minha vida há uns anos atrás. E todas as vezes que bate uma situação na minha porta, eu falo, bom, Deus, o que está acontecendo? E para que está acontecendo? E Ele tem sido fiel, e Ele tem me respondido, e Ele tem me levado além. E é isso o meu desejo para a sua vida. Tire o porquê. Pegue esse versículo 5, leia. Gente, só esse versículo 5 já pararia por aqui. Se você entender ele na sua vida. Se você entender que a Esther, ela estava ali posicionada, porque Deus sabia que o coração dela não ia questionar a Deus, não ia se voltar contra Deus. Porque todas as vezes que nós perguntamos o porquê para Deus, é como se a gente falasse assim, Deus, eu não confio no Senhor. O Senhor não é digno da minha confiança. Mas todas as vezes que eu falo assim, Deus, me mostra, abre os meus olhos espirituais, eu quero entender o que está acontecendo. E mais do que isso, me fala para quê? Porque eu quero estar alinhada com os seus propósitos. Aí pode ser que até Deus te mostre o porquê. Se Ele quiser, Ele te mostra. Mas não preocupa, não questione, mas entenda o que Deus está fazendo e para que Ele está fazendo. Digamos assim, essa é a mensagem da cruz para as nossas vidas hoje. Eu preciso entender o que está vindo do céu para a minha vida. E para quê? Para quê? Porque com certeza é para você cumprir a sua missão aqui na terra. Entenderam? Então pegue essa palavra. Pegue essa palavra. Eu vou ler de novo e de novo, porque eu tenho que ler. Então Esther chamou a Hadaque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber o que era aquilo e o seu motivo. Em outra tradução, para saber o que era aquilo e para que era aquilo. Não o porquê. Não o porquê. Confie em Deus. O porquê é dele. Ele sabe. Eu vou parar por aqui. Amanhã nós vamos continuar a partir desse versículo, porque depois já vem o livramento, já começa as estratégias para o livramento. A Esther já começa a dar estratégia para o povo do jejum e da oração. Mas você vai ler hoje o capítulo 4, amanhã a gente vai continuar, né? Eu não sei o porquê, nem quero saber, mas eu sei o que e para quê. Eu sei que Deus está nos chamando nesse tempo, para um novo tempo, para um novo propósito. Não perca sua coroa perguntando por quê. Não perca tempo, mas entenda o que e para quê, para a glória de Deus. Amém? Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada por essa palavra. Pai, eu não tenho nem palavras mais diante daquilo que o Senhor revelou hoje nas nossas vidas, diante dos ensinamentos que estão chegando até nós. Obrigada porque hoje as escamas dos nossos olhos estão caindo, nós estamos enxergando. Obrigada, Deus, nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós nos levantamos contra o Senhor, perguntando por quê, questionando o porquê. Que hoje, Pai, nós possamos entender que como a rainha Esther e como rainhas posicionadas, nós queremos te pedir perdão por todos os porquês e queremos declarar que nós estamos arrependidas de muitas vezes questionar ao Senhor. E hoje, Pai, que as palavras da nossa boca sejam somente o que e para quê. O que o Senhor quer fazer e para qual motivo, para quê, para qual propósito o Senhor tem nos chamado. Que essas sejam as duas perguntas da nossa vida. O que e para quê? E que o Senhor nos leve muito além. Que o Senhor nos leve além. Que o Senhor nos mostre. Que o Senhor nos ensine. E que o Teu Espírito Santo continue revelando a Tua palavra em nossas vidas e através das nossas vidas. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amigas, rainhas preciosas de oração. Eu amo vocês. Que hoje vocês tenham um dia incrível de rainha. Daqui a pouco eu vou ter um encontro com a minha amiga rainha. Que vocês tenham encontros com amigas rainhas, com o Rei dos Reis. E que o Senhor continue agindo na sua vida para a glória dele. Amanhã a gente continua aí, né? Amanhã nós vamos no dia 8.
Olha só, capítulo 4, né? 8 é 2 vezes 4, então é porque ainda tem dupla honra para nós amanhã. Amanhã nós vamos continuar o estudo desse capítulo 4. Mas eu quero que você medite, leia e fala, Deus, me mostra o que mais o Senhor, o que mais, né? Por que não? O que mais o Senhor quer me mostrar? E para que o Senhor quer me mostrar? Amém? Eu amo vocês muito, muito, muito. Vocês são muito preciosos e especiais. Um beijo, que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.